Olá, colegas! Iniciaremos nesse bloco o estudo das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É o nosso capítulo 8, tanto do nosso livro-aula, quanto do que corresponde ao livro escrito Direito Tributário Esquematizado. Nós já falamos sobre como nasce o crédito tributário. Falamos no capítulo anterior sobre o lançamento e suas peculiaridades, legislação aplicável, taxa de câmbio aplicável, possibilidade de revisão e diversos aspectos relativos ao nascimento do crédito mediante o lançamento. Agora, nós vamos falar do depois. Após a constituição do crédito tributário, que caminho ele vai tomar? Nós vamos perceber que ele pode ficar com exigibilidade suspensa, que é o que será estudado nesse capítulo. São hipóteses em que, por um motivo previamente descrito em lei, o fisco fica impedido de promover qualquer ato de cobrança, qualquer ato de exigência do crédito. Por isso que se fala em suspensão da exigibilidade do crédito. Nós vamos perceber que há um outro caminho, que é o caminho mais natural do crédito tributário, que é a extinção mediante pagamento. E também vamos ter casos de extinção diferentes do pagamento. Nós vamos falar também em hipótese de exclusão, em que na realidade o crédito não vai chegar nem a nascer. Isso tudo para ser estudado nos capítulos subsequentes. Porque o destino a ser estudado durante todo este capítulo 8 vai ser o destino da suspensão da exigibilidade do crédito. E em primeiro lugar, uma lição que vai valer também para as hipóteses de extinção e de exclusão, que é o seguinte: nos termos precisos do próprio Código Tributário Nacional, fica muito claro que o legislador do CTN quis o monopólio da possibilidade de falar de suspensão, exclusão e extinção do crédito. Quando eu digo monopólio, é porque ele afirmou expressamente que o crédito tributário regularmente constituído somente se suspende, se extingue, tem sua exigibilidade excluída nas hipóteses previstas no próprio Código. Ou seja, as listas seriam exaustivas. Estou falando das listas de hipóteses de suspensão, exclusão e extinção, mas vamos nos ater agora, vamos nos concentrar basicamente nas hipóteses de suspensão, que é o objeto de estudo deste capítulo. Explicação semelhante a essa eu vou fazer de maneira mais resumida, claro, no que concerne à extinção e à exclusão. Mas agora, falando só de suspensão, nós podemos dizer que o crédito tributário, que foi regularmente constituído, regularmente lançado, só pode ser suspenso nas hipóteses previstas no próprio Código Tributário Nacional. Isso é discutível do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista doutrinário, mas do ponto de vista legalista do Código, o raciocínio a ser seguido é esse, porque o Código Tributário expressamente o diz no artigo 141. E eu chamei a atenção na voz no 141, como que fazendo, que coisa espantosa, pelo seguinte: esse artigo 141 está na parte dos dispositivos do Código que tratam de crédito tributário, da parte relativa a lançamento, que foi uma parte já estudada no capítulo passado. Entretanto, naquele momento, nós nem citamos esse artigo 141. Deixamos para citá-lo agora, no momento em que ele tem mais relevância, porque ele fala do destino do crédito já lançado. Então vamos dar uma olhada nesse artigo 141. Haverá uma exaustividade do rol, exaustividade da lista de hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito. Vamos olhar para o artigo 141, que diz expressamente que o crédito tributário regularmente constituído, ou seja, regularmente lançado, somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei. Percebam, falou em extinção, como está gravado aí, grifada a palavra extingue, suspensão e exclusão, nas hipóteses previstas nesta lei. Percebam claramente, não se fala nas hipóteses previstas na lei. Se dissesse na lei, seria em qualquer lei. Poderia ser em qualquer lei de qualquer ente federado. Mas não se diz se diz nesta, que esta é o Código. Então o crédito tributário somente é excluído, suspenso, extinto, nas hipóteses previstas no próprio Código. E percebam que a palavra lei aparece no dispositivo com L maiúsculo, o que tem uma grande relevância. Porque quando a gente aprende a redigir textos jurídicos, a gente aprende que a palavra lei deve ser grafada com L minúsculo, quando no meio da frase, claro. Salvo quando você especifica a lei. Se você disser, ninguém é obrigado a nada senão em virtude de lei,
Esse lei é com L minúsculo, porque é qualquer lei. Quando você diz, segundo a lei número 8.666 de 93, aí o L é maiúsculo, porque você especificou a lei. Então, quando você diz a lei tal, é L maiúsculo. Aqui se colocou L maiúsculo por quê? Porque está identificada a lei. Não colocou o número, porque não precisa, é esta lei, o próprio Código Tributário Nacional. Então, o L maiúsculo mostra que não é qualquer lei, é a lei que está ali identificada, o CTN. Então, nos termos legais, o crédito só vai ser suspenso nas hipóteses que o próprio Código prevê, mostrando que o rol é exaustivo. Muito bem, vamos adiante, voltando aqui para a nossa lousa, para que a gente também perceba que o Código, no artigo 111, nos traz outra pista de que as hipóteses que nós vamos estudar agora configuram um rol exaustivo. O artigo 111 já foi estudado por nós quando falamos da interpretação da legislação tributária. Nós vimos que existem algumas normas que devem ser interpretadas de maneira literal. Vocês devem até lembrar, se já estudaram esse capítulo, que eu disse, olha, falaram interpreta-se literalmente, mas o que se quer dizer é que se deve interpretar de maneira estrita, sem que se faça ampliação ou restrição. Então, se interpretam literalmente ou estritamente algumas normas tributárias. E entre elas aparecem as regras que disponham sobre suspensão ou exclusão do crédito. Estamos estudando agora a suspensão. Então, se a interpretação é literal, é porque nós não podemos ampliar o rol, o que também nos dá uma pista de que o rol é absolutamente exaustivo. É o raciocínio que devemos adotar nas provas de concurso público. Muito bem. Um outro tópico relevante é com relação à legislação aduaneira. Qual é o problema relativo à legislação aduaneira? O Código Tributário Nacional foi editado em 1966, o mesmo ano em que foi editada a lei, o Decreto-Lei número 37 de 1966, claro, que é até hoje a lei básica dos impostos de importação e exportação. Legislação aduaneira, se trata de aduana, que é sinônimo de alfândega, se refere à legislação aduaneira, à administração dos tributos incidentes sobre o comércio internacional. Muito bem. A legislação aduaneira traz algumas regras que parecem brigar com o CTN, por conta de um probleminha prático, inimaginável se o Brasil, naquela época, fosse um país um pouco mais organizado. Na época, se criou uma equipe de notáveis para elaborar um anteprojeto de lei do que viria a ser o Código Tributário Nacional. Então, criaram um grupo de tributaristas para elaborar este projeto. E um outro grupo de notáveis que conhecia bem a sistemática de importação e exportação foi designado para elaborar o projeto do que seria a lei básica do imposto de importação e exportação, ao mesmo tempo. Obviamente, esses grupos deveriam ter conversado. Afinal de contas, imposto de importação e de exportação são tributos. E sendo tributos, obviamente, deveriam seguir regras que se coadunassem, que fossem compatíveis com o que diz o Código. Mas muito bem, o trabalho praticamente ilhado dos dois grupos gerou alguns monstrinhos. E um ponto que em que existem problemas até hoje, problemas do ponto de vista interpretativo, é no que concerne ao que mais à frente vamos estudar no capítulo relativo aos tributos federais, né, que fala aos impostos federais, né, que fala dos impostos em espécie, inclusive dos federais. Então nós vamos ver que a legislação do imposto de importação / exportação prevê o que é chamado pela doutrina de regimes aduaneiros especiais e regimes aduaneiros em áreas especiais. Vocês vão perceber que são regimes suspensivos da tributação, em que há uma suspensão da possibilidade de se exigir um pagamento de um tributo. O que nós poderíamos dizer que são hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito também. Se por qualquer motivo o fisco fica impedido de promover atos de cobrança, está suspensa a exigibilidade do crédito. Muito bem. Vamos dar até exemplos, né? Existe, por exemplo, o regime de admissão temporária, tão famoso, que acontece quando uma mercadoria estrangeira ingressa no país. A gente sabe que o fato tirador do imposto de importação, normalmente, é a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Só que, às vezes, ela entra para passar um tempo e depois sair. Entra, por exemplo, para participar de uma exposição. Vamos expor as obras de Rodin num museu em Salvador, como fizeram algumas vezes. Então, vamos entrar com bens estrangeiros no Brasil, só que eles vão ficar aqui para serem expostos e depois vão sair.
Então a legislação prevê uma admissão temporária, eles ficaram aqui admitidos temporariamente. A Fórmula 1 vem para o Brasil, entram diversos equipamentos estrangeiros em São Paulo, para lá para o circuito de Interlagos, ficam mercadorias estrangeiras no Brasil durante um tempo, depois voltam. Obviamente, como essas mercadorias não serão incorporadas à nossa economia, não serão importadas em caráter definitivo, ou usando a terminologia específica da legislação aduaneira, não serão desembaraçadas para consumo, liberadas para ficarem em definitivo no Brasil, não se cobra o imposto de importação. E houve uma dificuldade de explicar isso. Hoje em dia se diz que o fato gerador nem acontece, mas historicamente se dizia que era como se fosse uma suspensão que se transformava em exclusão na saída, se transformava numa isenção. Não se cobra o tributo, se dizia que havia uma suspensão do pagamento. Tudo bem, hoje em dia muitos falam, nem fato gerador acontece, mas há ainda algumas discussões. E esse tempo de suspensão, a gente trata de que maneira? Tem também o tal do drawback, que tem modalidades, drawback, suspensão, drawback, restituição, existem modalidades. Mas basicamente vamos raciocinar de maneira bem simplificada, pensando no seguinte: uma empresa brasileira, uma indústria, importa certos insumos que serão utilizados na industrialização de bens que serão exportados. Como incentivo a isso é bom para a economia nacional. Nós mostramos que temos condições de industrializar, de incorporar valor a certos bens. Então se dá um benefício. O sujeito importa com os tributos suspensos e quando exporta, ele exporta sem ter que pagar aqueles tributos. Aquela suspensão fica como se fosse uma isenção. Existem muitas discussões sobre isso, mas existem alguns momentos em que claramente a legislação diz que o tributo fica suspenso, mesmo que depois essa suspensão se transforme de uma maneira bem estranha, a gente vai detalhar mais à frente, numa extinção. Então muitos dizem, como é que podem existir hipóteses de suspensão numa legislação aduaneira quando o Código Tributário diz que o crédito só se suspende nas hipóteses previstas nesta lei? Então muitos enxergam uma controvérsia aí. E eu coloquei esse ponto aqui, exaustividade de legislação aduaneira, não com o objetivo de resolver um problema que a doutrina ainda não resolveu. Eu não tenho como chegar aqui e impor um consenso como dono da verdade, dizendo isso é assim. Eu posso até dizer a minha opinião, mas na realidade, o que eu quero neste momento é que vocês tenham em mente o seguinte: nas provas de concurso público, provinha de tributário, considerem que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito são apenas aquelas 6 previstas nos 6 incisos do artigo 151 do Código. Agora, quem vier a fazer alguma prova em que conste a legislação aduaneira, responda as questões de acordo com o que diz a legislação, mesmo que você tenha no coração que haja alguma incompatibilidade entre o que diz o Código e o que diz essa legislação aduaneira. Muito bem, vamos nos ater, portanto, basicamente ao que fala o Código Tributário Nacional e a jurisprudência a respeito dessa matéria. Nesta linha, vamos sobrevoar o dispositivo para enxergar como é que ele é organizado. O CTN diz que suspende a exigibilidade do crédito. Vejam, o CTN anuncia a matéria falando em suspensão do crédito. Mas no artigo ele é mais claro, dizendo que se suspende não é exatamente o crédito. O que é suspender um crédito? Na realidade, o Código diz que o que é suspenso é a exigibilidade. É a possibilidade de o fisco exigir o pagamento daqueles valores. Então suspendem. E aí vem as hipóteses enumeradas em sequência: moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar e mandado de segurança. Depois, continuando, se fala, vamos lá, continuidade, se fala em concessão de medida liminar e tutela antecipada em outras ações judiciais e parcelamento. Vamos tratar de cada uma dessas hipóteses. Mas neste momento eu quero que deem atenção especialíssima ao parágrafo único, que diz que o disposto neste artigo, que fala de casos de suspensão, lembremos, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes. A ideia básica é que você pode até suspender a cobrança do valor relativa ao tributo. Se você suspendeu a cobrança, suspendeu o crédito tributário. Mas as obrigações acessórias não ficam suspensas. Suspende o principal, mas a acessória tem que ser cumprida. Você pode ter, por exemplo, uma liminar em mandado de segurança que suspendeu a cobrança do imposto de renda. Você tem uma liminar em mandado de segurança, o juiz lhe concedeu nos termos que nós vamos comentar mais à frente, beleza, está suspensa a exigibilidade do crédito. Agora,
isso não suspende o seu dever de entregar a declaração de imposto de renda. A suspensão do principal não implica suspensão do acessório. Isso sempre vai valer. Pode você estar com a suspensão do dever de recolher o ICMS ou qualquer outro tributo, mas isso não lhe suspende o dever de emitir notas fiscais com relação às operações que você vier a realizar. O que demonstra novamente essa separação em direito tributário como realidades praticamente autônomas da obrigação principal e da obrigação acessória. Muito bem. Dentro dessa linha, voltando aqui para a nossa lousa, vamos tratar do momento relativo à suspensão do crédito tributário. Por que eu abri esse tópico aqui? Porque raciocinem comigo. Quando a gente fala suspensão da exigibilidade do crédito, então teria que haver crédito para que este crédito tivesse exigibilidade suspensa. Seria um absurdo da lógica, se a gente for interpretar os dispositivos de maneira absolutamente lógica, interpretar literalmente cada uma das palavras que aparecem na lei, usando lógica e literalidade, seria um absurdo se pensar em suspensão da exigibilidade de um crédito que não existe ainda. Nessa linha, só haveria suspensão se o crédito já tivesse sido constituído. Só que não foi assim que raciocinou o legislador e a jurisprudência a respeito da matéria. Se entendeu que é possível, sim, que se suspenda a possibilidade de o fisco exigir um crédito que nem está constituído ainda. Parece absurdo, mas vamos raciocinar comigo. Dá um exemplo bem simples de ser entendido. Imaginem que um determinado contribuinte exerce atividade, por exemplo, de contabilidade. Ele tem escritório de contabilidade. E que é editada uma lei que aumenta o imposto sobre serviço de qualquer natureza incidente sobre sua atividade. E esta lei não trouxe para ele o direito de esperar somente o ano seguinte para começar a pagar. Ou seja, a lei não obedeceu ao princípio da anterioridade. Você pode até ser criativo e invente várias inconstitucionalidades. Poderia ser um decreto que aumentou, ou a lei não obedece à noventena, não obedece à anterioridade. Tem graves vícios. A pergunta é a seguinte: esse contribuinte já tem condições, mesmo antes do Estado lhe cobrar tributo com relação às operações que ele passa a realizar, vejam só, já tem lei, já é aplicável para as operações novas. O Estado não veio ainda lhe cobrar coisa alguma. O Estado não lhe autuou, não lhe cobrou nenhum tributo, só foi editada uma lei. Ele teria como ir para a Justiça, mesmo antes de qualquer cobrança, para tentar impedir as cobranças contrárias à Constituição, uma vez que eu disse que existiriam defeitos nessa lei, pedi até que vocês fossem criativos imaginando tais defeitos. Quaisquer defeitos. O contribuinte tem o direito de ir para a Justiça e tem o direito de obter algum provimento que lhe proteja dessas cobranças, mesmo antes delas serem realizadas, ou ele tem que ficar esperando a lesão ao seu direito para poder buscar o judiciário? Olha, a gente tem que lembrar que a Constituição diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Você não tem que ficar esperando a lesão para tentar contorná-la. É aquela história. Se você tem como prevenir, não precisa ficar esperando o dano para tentar remediar. Então, o judiciário muitas vezes é instado a evitar uma lesão, o que é mais eficiente. É trabalhar em cima de uma biópsia, para evitar fazer uma necrópsia, né? Uma necropsia, usando a terminologia mais adequada. Então, a ideia é evitar que o dano aconteça. Então, é possível sim, você vai para a Justiça antes de haver qualquer lançamento. E o juiz, por exemplo, concede uma liminar. Uma liminar em mandado de segurança, que, como nós vamos analisar, é uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vejam, suspensão antes de haver constituição do crédito. É uma coisa meio maluca, né? Suspender o que não existe ainda. Então, na realidade, o que significa essa suspensão? Significa que o Estado não pode promover nenhum ato de cobrança. Quando estivermos tratando especificamente dessa hipótese, eu vou reafirmar para vocês que essa liminar não impede que o auditor constitua o crédito. Ele constitui. Só que o que fica suspensa é a exigibilidade. Normalmente, se você pegar um auto de infração e for ler, você vai ver que normalmente se encerra o auto de infração se dizendo que o notificado, que o autuado, ele tem tantos dias, dependendo da legislação de cada esfera, se for na esfera federal 30 dias, para pagar ou impugnar aquele valor. Normalmente se diz isso. Só que quando o contribuinte tem uma liminar em mandado de segurança, o auditor, ao invés de cobrar, vejam, o auditor não pode dar prazo para o cara pagar.
Afinal de contas, a exigibilidade está suspensa. Se eu digo que você tem 30 dias para pagar, eu estou exigindo. Então não posso exigir. O normal é que o auto de infração termine dizendo suspenso por medida judicial. Aí o cara abre um parêntese lá e coloca qual o número da ação judicial, o número do mandado de segurança. Então fica suspensa não a possibilidade de constituir o crédito tributário. Você constitui, só não exige. Na esfera federal se coloca essa frasinha no fim do auto de infração. No estado de Pernambuco, a título de exemplo, criaram até um documento específico, que é uma notificação de lançamento sem imposição de penalidade. Justamente para que o fisco lance o tributo, alguém pode dizer, para que lançar? Se ele não vai cobrar. É lançar porque o fisco tem prazo para lançar. Então o fisco, se ele ficar esperando uma decisão judicial, pode ser que ele perca o prazo para lançar. Vamos estudar esse prazo para lançar, que é o prazo decadencial. Então, como esse prazo não fica suspenso porque existe uma ação judicial, o ideia é que o fisco lance. Só que a gente tem que tentar coordenar, harmonizar duas coisas que parecem antagônicas. De um lado, a exigibilidade que está suspensa, e de um outro lado, o interesse do fisco em constituir o crédito para evitar decadência. Aí o que é que se faz? Se constitui o crédito, mas não se exige o pagamento. O que eu quero demonstrar pode ser verificado com mais facilidade nesse esqueminha aqui. Olha só. Momento da suspensão do crédito tributário. Pode ser prévio, pode ser antes do lançamento, que é o exemplo que eu estou citando, dando mais atenção, que é o mais estranho. E o que é mais normal, né, que seria mais comum de imaginar, que é suspender o que já existe, que é suspender posteriormente ao lançamento. Então, olha só, nesse esqueminha a gente falou, isso pode acontecer de maneira prévia ou posterior ao lançamento. Aí o que é que eu falei? Se o advento da causa suspensiva, o exemplo que eu citei de causa suspensiva foi a concessão de um liminar em mandado de segurança. Se for uma coisa prévia ao lançamento, ele não impede a marcha do procedimento de lançamento, ou seja, não impede o lançamento. Se impedisse, poderia causar um dano irreversível para o fisco, que seria a decadência. Ele impede o quê? A cobrança do crédito, impede a exigibilidade, impede que o fisco notifique o contribuinte para pagar. O fisco pode notificar dizendo constituir o crédito e está suspenso por medida judicial, mas não pode dizer que o contribuinte tem tantos dias para pagar. Então, quando é concedida antes, não se impede o lançamento, mas se impede a exigência de pagamento. Agora, o mais comum, dentro da lógica, seria a concessão posterior. Já houve lançamento já realizado, o que acontece é que se suspende a exigibilidade. Vejam que, na realidade, nesse caso, no primeiro caso que eu citei, em que você impede que o fisco cobre, porque vejam só, olhando pela ótica da interpretação de texto, língua portuguesa, né, você não suspende uma coisa que nem começou ainda, ok? Então, quando o crédito tributário já foi constituído e ele já está sendo exigido e vem alguma coisa que impede que você continue a exigir, então você suspendeu o que estava em andamento. Agora, se nem começou a andar ainda, você não suspendeu o andamento, você impediu esse andamento. Por isso que parte da doutrina faz essa diferenciação terminológica que estamos colocando aqui. Quando a causa suspensiva é prévia, você na realidade impede a exigibilidade. Quando a causa é posterior, já há exigibilidade, então você suspende tal exigibilidade. Estou colocando aqui essa terminologia que seria mais adequada, mas em prova, na prática, mesmo nas provas subjetivas em que você vai escrever, é mais interessante colocar suspensão de exigibilidade, porque o Código Tributário não faz essa diferença. Então vamos dizer que em todos os casos se suspende a exigibilidade, mas vamos conhecer essa terminologia mais técnica, porque se alguém vier a utilizá-la numa questão de prova, a gente vai saber de que é que se está falando. De qualquer forma, nos dois casos, não é possível que o fisco proponha a ação de execução fiscal. A ação de execução fiscal, o fisco propõe quando o contribuinte não paga, passou o prazo para pagar, o crédito está exigível. Se você não pode exigir, não pode ajuizar a ação de execução fiscal. É óbvio, né? Porque quando você ajuiza a ação de execução fiscal, nós vamos falar mais à frente que o juiz despacha mandando citar o devedor, e o devedor é citado para pagar ou oferecer bens à penhora dentro de 5 dias. Ora, dizer que o cara tem que pagar ou oferecer bens à penhora em 5 dias é exigir, e a exigibilidade está suspensa. Então, o mais importante, independentemente do momento do advento da causa suspensiva, se impediu ou suspendeu a exigibilidade, que nós vamos usar sempre a expressão suspender para qualquer caso, independentemente disso, o mais importante é que o fisco não pode executar. O fisco não pode executar o contribuinte, porque executar é exigir, e exigir com muita força, exigir judicialmente, e ele não pode fazer isso, obviamente, se a exigibilidade está
suspensa em virtude de expresso dispositivo de lei. Muito bem, nessa linha raciocinam as bancas examinadoras, conforme se pode ver nesse concurso para juiz federal, em que o CESP diz o seguinte: a concessão de medida liminar em ação judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não a possibilidade de sua constituição pelo fisco. Vejam, não suspende a possibilidade de o fisco constituir o crédito. Claro que essa questão está falando de algum caso em que a liminar foi concedida antes da constituição do crédito. Claro, porque se fosse depois, ninguém estaria falando em suspender a possibilidade de constituir. Se já está constituído, já era, né? Então, na realidade, quando a liminar é concedida antes da constituição, a constituição do crédito não fica impedida. O fisco pode constituir o crédito, só não pode exigir o pagamento. Portanto, esse item proposto pela Fundação, pelo CESP, está correto dentro da linha de raciocínio que aqui nós expusemos. Nos blocos subsequentes, nós vamos falar em cada uma dessas hipóteses, trazendo as peculiaridades previstas no Código Tributário Nacional e, principalmente, no que pensou, com relação ao que pensou o Judiciário no que concerne essas hipóteses. Quais são os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça a respeito de cada uma dessas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Até lá, bons estudos.